Bem, pessoal querido, realmente é uma honra abrir a palavra de Deus e saber que da palavra e pela ação do Espírito, através da vida de Cristo em nós, nós somos libertos. O conhecimento é que nos traz a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o sistema financeiro é um sistema mentiroso. Ele vende alegrias, ele vende sonhos e ele entrega decepções. Então, em nome de Jesus, nós vamos abrir a palavra, onde vão ser reveladas as coisas necessárias para que o nosso coração seja tratado e nós vivamos de maneira sóbria num mundo em total abandono. Vamos tratar em nome de Jesus hoje sobre planejando a velhice. Eu quero primeiro passar a vocês esse texto, que é um texto maravilhoso, onde fala da mulher. Eu gostaria tanto de fazer um estudo sobre a mulher nesse curso, mas não sei se vai ser possível, o tempo vai dar. Como a mulher é importante no relacionamento. Olha, esse texto diz assim: ela reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Por que eu coloquei esse texto? Porque a mulher firmada no Senhor, o homem firmado no Senhor, ele não tem medo do futuro. E com certeza, vários de vocês que estão aqui hoje, e vocês que vão assistir posteriormente, têm medo do futuro. Uma pessoa me escreveu dizendo assim: eu tenho 63 anos, eu não fiz nada de futuro, eu não tenho aposentadoria. Tem solução para mim? Eu falei: querida, tem. No trono da graça há solução. Então é necessário que nós não temamos o futuro, mas nós confiemos que na misericórdia do Senhor nós encontramos o quê? Consolo. E encontramos mudança. Porque nós sonhamos que o Senhor mude a nossa vida financeira, desde que nós não precisamos fazer nada. Não existe isso. Ele primeiro precisa, como uma irmã essa noite me disse ali, disse assim: eu fui impactada pela palavra. Eu cheguei em casa e clamei misericórdia. E eu fui invadida pela misericórdia do Senhor. E eu posso descansar, sabendo que Ele vai me levantar. Ele é minha força. Então a mulher e o homem que depositam sua esperança no Senhor, ri do futuro, não tem medo, anda seguro e não cai nas armadilhas que o mundo propõe. Agora eu quero dizer uma coisa, uma filosofia chamada determinismo. O termo determinismo estipula que todo efeito tem uma causa, que nas mesmas circunstâncias a mesma causa produz sempre os mesmos efeitos. Por que eu levantei isto? Essa frase filosófica. Porque se você está andando conforme os seus desejos, se você não atenta para o que a palavra de Deus fala sobre finanças, você está determinando que você vai ter uma aposentadoria na miséria. Você está andando por caminhos que o sistema lhes ensinou. Então esse determinismo vai conduzir a uma vida infrutífera. Eu tenho encontrado várias pessoas que começam a pensar nisso um tempo mais depois de 50 anos. E nós precisamos depender do Senhor. Nós somos mordomos das coisas do Senhor. E Ele quer nos dar o quê? Discrição, determinação, aplicar ao nosso coração a disciplina que vem do Senhor. Algumas atitudes que determinam isto, algumas atitudes que justificam que a pessoa está nesse determinismo de uma vida infrutífera e de tristezas no final da vida. Vão pensar na aposentadoria quando tiverem acima de 45 anos ou mais. Não possuem previdência,
privada, e muitas vezes sequer a pública. Essa pessoa, essa semana me falou, tenho 63 anos e não tenho previdência, não tenho nem a do governo. Porque eu já encontrei várias pessoas que falam assim, eu não vou nem fazer isso, porque assim é uma miséria, eu vou receber uma miséria, e não tem. Agora, quando você não tem nada, e recebe pelo menos R$1.000, sabe? Mas a pessoa nunca se preocupou com isso. Investe em passivo. Passivo é tudo que consome dinheiro. Ativo é o que rende dinheiro. Talvez eu vou poder falar sobre isso nos próximos estudos. Investe em passivo. Ela não tem renda, ela não tem liquidez. Quando autônomos pagam só pelo mínimo de contribuição no INSS, não possuem planos de saúde, não possuem investimentos, pois sempre dizem que não rende nada. Não rende nada mesmo. Investir esforços e muito tempo, usufruir do presente, o futuro será decidido mais para frente. É necessário. É interessante que, depois de terminar um curso de finanças, uma pessoa lá fora disse assim, você falou o óbvio. Eu digo assim, o óbvio, ele só é importante quando eu tomo uma decisão em cima do óbvio. Muitas coisas que nós estamos falando aqui, você já sabe, mas você às vezes nunca tomou uma decisão com relação a fazer, então eu vou fazer isto. Uma pessoa que está aqui diz assim, a gente ouve, é impactado, vai embora para casa pensando em mudança, no outro dia está igual. Nós precisamos da misericórdia, irmãos. Sem ela, vai ficar boa vontade somente e não vai haver mudanças. É a mesma coisa na transformação, na regeneração. Possuem uma certeza inabalável de que farão algum negócio e assim terão aposentadoria sossegada, especialmente os autônomos, pensam assim. Interessante, uma vez ouvindo Mauro Halford diz assim, é interessante que muitas pessoas pensam 3 coisas que podem acontecer, que vai morrer um parente que ele não conhece, nunca fez nada por ele, esse parente é rico e vai deixar uma herança para ela. Isso aqui não é piada não, esse é um economista dizendo. Ela vive jogando na loteria achando que um dia ele vai ganhar. E nós sabemos quem ganha as loterias, né? Mas a gente insiste em achar que um dia a gente vai ganhar. Ou a gente tem dúvida de quem ganha na loteria. Ou se não, ela vai fazer um negócio maravilhoso que ela nunca fez na vida, mas ela já tem 55 anos. Eu tenho vários amigos que cada vez que você encontra, eles estão fazendo uma coisa. Não, mas isso vai dar certo. Sabe o que é? É certeza em cima de prego na água, palanque na geleia ou no banhado. O que vai acontecer? Determinismo, determinando que eu quero ser miserável no final da minha vida. Esta igreja já ajudou vários pastores que nunca se preocuparam com nada. Um deles, depois que ele morreu, a igreja foi e ajudou a esposa dele até a morte. Quantos pastores passam o final da vida na miséria? Miséria, irmãos. A igreja usufrui deles, eles também não se preocupam com isso, e depois o que acontece? E, finalmente, os que pensam assim, o futuro, o Senhor proverá. Irmãos, não se iludam. O caminho é esse, o Senhor proverá. Só que às vezes ele precisa prover o quê? Ele precisa prover muitos carnês, ele precisa prover o quê? Nome sujo, ele precisa prover cheque devolvido. Para quê, irmãos? Porque nós somos amados, e como nós somos amados, Ele quer nos tratar. E o tratamento de Deus é cheio da sua sabedoria. Então, se você sabe que o seu primo está nessa situação, você diz para ele assim, você é amado de Deus,
E Ele está querendo tratar você. E Ele não pode resolver seu problema enquanto Ele não resolver seu coração impenitente, duro, ganancioso, invejoso. Onde nós nos encaixamos nessa situação? Essa situação listada? Todos vocês que estão inscritos vão receber todo esse material, sabe? E quem quiser receber também esse PowerPoint, pode me passar depois, eu coloco você no grupo lá. Agora, a pesquisa antes disso, eu quero falar sobre um impedimento grave. Um impedimento grave de que as coisas tenham mudança. Gravíssimo. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Preguiçoso não toma decisão nenhuma. Vive numa situação sonhando que as coisas vão se resolver. Mas elas não vão se resolver. Deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Diligente, sabe? Senhor, é isso que a tua palavra fala? Então, Senhor, faz isto no meu coração. Eu preciso disto. Clamar ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor diante do que você tem ouvido? Você fala assim, é verdade, né? É verdade? É verdade a sua reação? A reação devia ser como essa irmã que me parou ali e falou, Senhor, Ele tratou comigo e me deu arrependimento de eu ter vivido conforme a minha vontade. Vivi conforme, ela não disse isso, mas vivi conforme a minha vontade, fiz tudo o que eu achava que devia fazer, e agora estou nessa situação, e estou condenando Deus, como Jó fez, dizendo que Deus fez aquilo com ele, que Deus era o culpado, que Deus achava ocasiões contra ele, e tinha ele como inimigo. E eu tenho certeza, que vários que estão aqui, e vários que vão me ouvir mais para frente, vão dizer assim, eu tenho essa impressão, que Deus é meu inimigo, que Ele não me ama, que Ele não trata comigo, mas se o seu coração está impenitente, é esse tratamento que Ele tem que dar, Ele não pode mudar. Preguiçoso, não sai do lugar. Depois do último estudo, um empresário que está aqui de cabeça branca diz assim, você precisa falar sobre os empregados preguiçosos, que não se mexem, meus direitos, não tem diligência. A preguiça de pensar, a preguiça de analisar, tem muitos sonhos sem pôr em prática, quase nada, não possui diligência, ou seja, não tem zelo, não é aplicado. Se eu não sou aplicado em trabalhar para ter renda, agora e no futuro, quem vai fazer isso por mim? O sistema financeiro? A mudança do país? Lembre-se que eu falei, quem é quebrado aqui no Brasil, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para o Japão, trabalhar 22 horas por dia, vai continuar quebrado, porque ele é possuído pelo desejo de ter, ele não é mordomo de nada. Irmãos, essa é a vontade do Pai? Palavras duras, irmãos, mas o nosso coração muitas vezes é mais duro do que isso. Mas a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, que destrói nossas convicções e nos tira da preguiça, da sonolência. O texto, na sequência, diz assim, o texto é Provérbios 6, 6-9, que diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tendo chefe nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Aí, passou. Olha que texto. A palavra de Deus manda a gente olhar as coisas que Ele criou.
Manda olhar os lírios do campo. Outro dia usei uma ilustração dizendo para olhar, o irmão falou assim, irmão, mas peraí, olhar formiga? Eu falei, olhar formiga, velho. Olhar formiga. Ela não tendo chefe nem dominador, ela prepara no verão. Irmão, o que você preparou no seu verão? Eu tenho vários irmãos aqui, nem tantos com a minha idade, mas um pouco menos. O que você preparou no seu verão? O nosso verão é o tempo do vigor. Ela não precisa de ninguém que fique falando com ela. Ela vai preparar no verão, porque ela sabe quando chegar o inverno, o que ela vai fazer? Ela vai sair catar a folha? Não, ela não pode, porque ela vai morrer de frio. Bíblia, palavra de Deus, para despertar a gente da inércia. Nós estamos diante da misericórdia do Senhor, e você não pode perder isto, que você é amado do Senhor. Ele quer tratar o seu coração. Olha essa pesquisa destruidora. Essa pesquisa, que foi a chamada que fez você vir aqui. Uma pessoa me disse assim, eu vou lá, porque essa chamada mexeu comigo. 1% dos aposentados vão conseguir viver com seu padrão de vida. Apenas 1% dos aposentados vão conseguir viver com o dinheiro que eles conseguiram, porque eles se aposentaram e têm bens que têm liquidez, para eles poderem viver a aposentadoria deles. 1%. 46% depende de parentes. 28% depende de caridade. Depende de caridade. Ele não vai ter dinheiro para comprar remédio. Uma das coisas interessantes de ficar mais velho é o seguinte, parece que toda semana você vai na farmácia. Tenho cadastro em todas já, viu, irmãos? Mas graças a Deus posso ir lá comprar à vista, irmãos. Isso foi uma obra que o Senhor iniciou na minha vida, que de vez em quando eu olho para o lado e falo assim, olha, 25% vão ter que continuar trabalhando. Ainda bem, né? Vai continuar trabalhando. Minha mulher um dia me deu um grande alento, eu falei assim, puxa amor, até quando eu vou trabalhar com couro? Ela falou assim, até morrer. Eu falei assim, que bênção. É um jeito de eu sair de casa, apesar que eu trabalho em casa. Irmãos, essa estatística não te deixa preocupado? A pior coisa que pode ter é o inerte. É o inerte. Parece que nada toca ele. Você precisa ser impactado. Isso é uma realidade. É uma pesquisa do IBGE. Tem pesquisas que a gente não pode levar muito em conta. A gente viu o que aconteceu por aí na eleição. Mas mesmo que ela não seja tão real, que as porcentagens sejam menores, é dramático. Pense em alguns parentes que você tem. Eles estão vivendo essa realidade aqui. Eles fazem parte dessa estatística. Encontro pessoas que ouviram sobre finanças na Bíblia há mais de 25 anos e hoje se apegam a um texto sem contexto e diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode sim. Você tudo pode. Tudo pode. Misericórdia. Andam com o nome sujo na praça, gastando mais do que ganham. O processo de plantação e colheita é inexorável. Precisamos da graça para sair da letargia escravizante do sistema que visa o nosso endividamento. Agora, e a penúria na velhice. O sistema nosso visa isto. Mas ele não lhe explica. Por isso que a palavra de Deus veio para trazer o quê? A revelação. Para que saiamos desse barco. Irmão, não importa a situação que você tenha. Não importa a idade que você tenha. Há um Deus de milagre. Irmãos, eu não tenho tempo de contar pessoas devendo muito, sabe? E um dia Deus os prostrou. E o Senhor foi fazendo a obra. Pessoas que demoraram, certo? Marquinho foi super otimista aqui, falando em um mês. Mas são 2 anos, 3 anos, 5 anos. Normal são 6, 7 anos que a pessoa sai. Porque não é somente sair da dívida, é sair o desejo de posse sair de dentro. E viver para a glória de Deus, com o que você tem, com o coração alegre.
É isso que o Senhor quer fazer em nós. Olha o que o site Dinheirama diz assim: se a qualidade de vida e o bem-estar são metas para o futuro, melhor considerar investimentos complementares e previdência privada como aliadas. Isso, o site Dinheirama. Porque, irmãos, nós precisamos nos instruir. Tem sites maravilhosos do Gustavo Cerbasi, você pode entrar, tem artigos maravilhosos para a gente ser despertado para o sistema, para ficar livre do sistema. Eu quero que você responda essas perguntas. O benefício a serem pagos pela Previdência Oficial serão suficientes para manter seu padrão de vida atual? Com que dinheiro você vai viver quando se aposentar? Como vai sustentar seu atual padrão de vida apenas com o dinheiro da Previdência? Você nunca pensou nisso. Ou se você pensou nisso, você falou assim, amanhã eu vou pensar nisso. Possivelmente, quase todos aqui já pensaram nisso. Amanhã eu vou pensar sobre isso. E amanhã já passaram-se 20 anos, 10 anos, 5 anos, 30 anos. Irmãos, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós somos errados no negócio. O que nós temos para apresentar ao Senhor? Nossos desejos egoístas, nossa vontade de parecer aos outros que nós somos o que nós somos, não somos. Que temos o que nós não temos. Que na verdade a maioria das coisas que nós temos, achamos que temos, nós não temos. É do sistema, até que tudo seja pago. E ele cobra caro para nos dar alguma coisa. Quero lhes contar uma história verídica. Essa pessoa existe. Vou colocar o nome dela de Zilá, que significa protetora. Pense no caso dela. Zilá tem hoje 49 anos. Ganha um salário de aproximadamente 10 mil reais. Ao final deste ano vai se aposentar com provento de 3 mil reais. Como continuará trabalhando? No ano que vem terá um valor de 13 mil reais para ter uma vida tranquila. Ela possui alguns itens passivos. Ela tem uma casa e ela tem um carro. Ela tem uma casa de 600 mil reais e tem um carro de 30 mil reais. Eu quero fazer uma projeção. Se Zilá trabalhar mais 10 anos, ela vai ter 59 anos quando ela efetivamente parar de trabalhar. E ela veio conversar comigo. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei, sim, eu acho que você deve fazer o seguinte. Você vai abrir um sistema de investimento que esses 3 mil reais nem passem para sua mão, porque se passar para sua mão, você vai arrancar 500 ou 1.000, 2.000 ou tudo. Você vai canalizar esse dinheiro direto para esse sistema, que a melhor coisa para guardar dinheiro é ele não passar pela nossa mão, porque se levar até lá no fundo, daqui até lá você arruma alguma coisa para gastar. Nós temos que ir contra os nossos instintos. Tanto que eu digo assim, você fez seu cálculo, você tem 50 reais para gastar no final de semana, não leva o cartão, leva 50 reais. Se sexta você gastar 20, você tem 30 para quinta. Mas isso é muita miséria. Tá bom então continua fazendo do jeito que você acha certo. Se está dando certo, você continua. Se não está dando certo, você tem que clamar misericórdia. E aí, você vai fazer o seguinte, Zilá. Você vai canalizar esses 3 mil reais durante 10 anos nesse sistema, e você vai pegar os 10 mil reais que você ganha, você vai enxugar, vai viver de uma maneira mais simples, porque há condições com um salário desse, não há condições? Tá? E você vai economizar mais uns 2 mil reais, seriam 20% desses 10 mil, ou seja, 10%, aquele cálculo que a gente faz, dê 10% de dízimo, guarde 10% e viva com 80%, isso é possível a cada um. Primeiro tem que pagar a dívida, depois fazer esse plano, certo? Aí eu disse isso para ela, porque senão o que vai acontecer com você? Você vai agregar esses 3 mil ao seu nível de vida, daqui 10 anos você vai estar cansada, vai cessar esses 10 mil reais, eu digo proporção, né? Lógico, depois vai ganhar mais, né? Mas você sabe o que a sacolinha que você saía com o mercado há um ano atrás, com 100 reais, a sacolinha que você sai hoje, né? Daqui um dia não precisa nem sacola mais com 100 reais, é o sistema. Então vai subir o salário e vai subir tudo também, é normal. Tá, eu disse isso para ela. Por quê?
Porque daqui a 10 anos você vai estar cansada, 59 anos, nossa, eu vou parar de trabalhar. Esqueça isso, irmãos, nós vamos trabalhar muito ainda, sabe? Porque o que nós não fizemos, nós vamos começar a fazer agora, principalmente aqueles que têm uma certa idade. Agora, se é preguiçoso e indolente, vai continuar do mesmo jeito, e pior, porque a cada ano piora, cada ano dói um lado, sabe? Daqui a pouco o cabo os lados é geral. Irmãos, não é experiência minha, glória a Deus por isso. Mas, voltando a Zilá, e a Zilá feliz da vida, você imagina ouvindo isso, né? Feliz da vida, né? Ouvindo isso, né? Uma coisa boa dessa, né? Dizendo assim, daqui a 10 anos você está na miséria. Não, mas só que eu tenho um carro para vender. Esse carro ela vai torrar em quanto tempo? Para ter liquidez, para ter dinheiro, para gerar o nível de vida que ela tem, tá? Quanto tempo? 3 meses, 4 meses, 5 meses, sei lá. Tá. Aí, ela vai aposentar, ela vai ter que baixar, eu fiz o cálculo, 13 para 3 dá 75%. Ela tem que baixar o nível dela, de vida. Eu estou dizendo mulher, mas se fosse homem, porque o homem é gastador demais, o homem é desesperado, o homem é voraz para gastar. Seria pior ainda. Você baixar o seu nível 75%, pensa isso. Então eu disse para ela, é necessário que você comece hoje, olhando no olho dela, eu disse assim, você sabe de uma coisa que você nunca fez nada, pelo seu futuro, né? Ela disse, sei. Espero que tenha falado com certeza. Porque o olhar foi de induzir ela a falar sim. Mas se ela falou sim, só por causa da indução do olhar, precisa caminhar mais um pouco ainda. Minha mãe dizia lamber em bira. Mineiro fala lamber em bira. Tem que lamber em bira mais um pouco ainda. Bem. Então, qual que era o plano? Ela canalizar esses 3 mil reais, juntar mais uns 2 mil reais, fazer um volume para que ela tenha subsistência. Porque depois que ela vai vender o carro, o que ela vai vender? Ela vai vender a casa. Porque o que vai acontecer? Ela não vai ter dinheiro para pagar o IPTU. E se for num condomínio fechado, não vai ter dinheiro para pagar o condomínio. Vocês acham que isso é balela que eu estou falando aqui? Converse com as pessoas ao seu lado. Minha esposa tem a mania de dizer assim, nossa, essa casa é bem localizada, olha que casa bem localizada, é de madeira, no centro da cidade. Falou assim, essa pessoa não tem dinheiro para pagar IPTU. Os imobiliaristas que estão aqui sabem que isso acontece. Não é, Bruno? As pessoas não têm dinheiro para sobreviver, porque elas pensaram conforme o sistema quis que elas pensassem. Elas não têm liquidez. Liquidez é você ter dinheiro para sobrevivência. Você entende como esse estudo é importante? Como é importante a gente olhar para a palavra e ver o que Deus tem para nós, para que a gente olhe para a formiga. Eu tenho certeza que muitos estão ficando decepcionados aqui com o que não fizeram até hoje, mas eu digo para vocês, há esperança. Há um Deus que trouxe você aqui para você ser despertado, não para o diabo pisotear a sua vida, falando assim, você não tem jeito, você tem jeito, porque o Deus da graça é o Deus do jeito, é o Deus do milagre, de quebrar o teu coração endurecido, que não fez nada até hoje. Aleluia. Esse texto impactou minha vida, recentemente. Olha o que ele diz. A casa e os bens são herança dos pais, pois do Senhor vem a esposa prudente. Vamos cortar a parte B. A casa e os bens são herança dos pais. Eu quero dizer a vocês, pais, hoje tem uma mania de dizer assim, eu vou dar estudo para o meu filho, o resto ele se lasque. A casa e os bens são herança dos pais. Quer mais um? Esse foi o principal. Porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Encerrando o caso da Zilá, eu pergunto para você, Zilá atendeu o conselho? Daqui 10 anos eu conto para vocês. Só que eu vi uma coisa bonita no olho dela. Ela foi impactada. Aí é momento do Senhor tratar.
quando Ele nos leva à moenda, ao cadinho, à prensa de azeite, ao Getsemane, aí nós saímos dali fortalecidos, porque nós sabemos que nós fizemos tudo errado, mas nós sabemos que Ele é o Deus que coloca tudo no caminho. Ele é o Deus que faz com que as nossas veredas andem na justiça dEle. É um Deus maravilhoso. Ele quer se mostrar a cada um de nós, nesse assunto que é terrível para nós, o dinheiro, as finanças, as posses, o desejo de ser, o desejo de ter. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aí eu quero perguntar para você o seguinte: o que você e eu entesouramos para os nossos filhos? A primeira coisa que nós temos que entesourar para os nossos filhos é o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Entesourar para eles o evangelho verdadeiro. E depois nós temos que entesourar o que nós temos aprendido na palavra e finanças também. É tão bonito ver uma família como o Mário e a Lene, que testemunharam aqui. Você perdeu esse testemunho, depois você vai poder assistir. Eles disseram assim: nós fomos tratados pelas finanças e nós ensinamos nossos filhos são casados hoje, e graças a Deus, eles sabem que eles precisam depender do Senhor, senão vão ser escravos do sistema financeiro. Então o que você como pai tem entesourado para o seu filho? Tem entesourado conhecimento? Então é necessário. Mas é necessário que você aprenda primeiro, porque se você não aprendeu, você está entesourando, sabe o quê? Você está formando mais endividados na sua vida, porque Ele está vendo a sua vida, Ele está vendo como você é descontente. O livro Cultivando o Contentamento, que aqueles que fizeram a inscrição receberam gratuitamente, pagaram R$2 cada um, Gary Inrig, ele diz assim: tal menina falou assim, na reunião de casa, falou assim: eu sei de todo mundo, que todo mundo gosta aqui, da minha família. Ela fala assim: mamãe gosta de dar presentes, Joãozinho gosta de andar de bicicleta, eu gosto de chocolates. E não falou do pai. E o papai falou assim: e o papai? O papai gosta de tudo aquilo que nós não temos. Está ensinando o quê? A murmurar, a reclamar. Então, se nós não aprendemos sobre finanças, nós não ensinamos, mas nós ensinamos quando não sabemos. Entendeu isso? Nós estamos ensinando toda hora, criando pessoas desorganizadas, inconstantes, infelizes e murmuradoras também. Bem, aí vem outra parte. O que você e eu vamos deixar de herança para os nossos filhos? É Bíblia. Os pais entesouram para os filhos. Quando me deparei com esse texto, falei: Senhor, tem misericórdia. É necessário que o Senhor faça esse texto ser realidade na minha vida. Irmãos, eu conto isso para a glória de Deus. Aí, graças à minha esposa, ela falou assim: amor, vamos pedir a Deus um plano de 10 anos para isto. Porque, irmãos, voltando àquela pesquisa, se nós não entesouramos para os filhos, não ensinamos os filhos, no final da nossa vida, pode ser nós necessitados e os filhos necessitados também. Isso quando nós não vão atrapalhar a vida dos nossos filhos, sendo um peso para eles, porque eles vão ter a vida deles, e nós vamos ter que ficar dependendo dos filhos. Só que quando o meu filho casa, ele casa com uma mulher que tem outra família, e quando eu fico necessitando muito que o meu filho ou minha filha me ajude, eu vou criar um problema na outra família. É isso que nós queremos para nós? Mas o determinismo vai nos levar a isto, quando nós nos mantemos duros diante da palavra. Você imagina isso? Pai não aprendeu, não ensinou. Filho não aprendeu e continua fazendo a mesma coisa. Vão ser os dois abraçados depois.
E vocês já ouviram falar, né, que dinheiro na família é um problema sério, né? Você sabe qual a maior causa de separação? É isso mesmo. Agora, possivelmente você não conheça este texto também. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. As palavras de Deus são os conselhos dele para os filhos serem libertos da dominação do sistema financeiro. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Sabe o que eu entendo nesse texto? Na minha incapacidade, é que o conselho do Senhor, ele está cheio de tanta coisa por cima, que ele fica na profundidade. Porque por cima do conselho do Senhor, tem todos os nossos conceitos aprendidos, conceitos destruidores, herdados de pai e mãe, exemplos herdados de pai e mãe, um sistema nos doutrinando o tempo todo, que eu tenho que consumir, eu tenho que ter, eu tenho que me projetar, eu tenho que ter sucesso. Então, o conselho da palavra de Deus, ele fica tão cheio de coisas por cima. Mas glória a Deus por isso. Mas o homem de inteligência o trará para fora. Irmãos, o Senhor quer nos deixar tirar a tolice do nosso coração. Só o Senhor pode fazer isto. No monte de entulho que nós enchemos a nossa cabeça, só o Senhor pode tirar a palavra para fora e ela brotar e falar assim: eu faço isso na sua vida, eu liberto você do sistema. E muitas vezes, irmãos, nós somos mais grudados do que superbonde nesse sistema. Aprendemos a sobreviver dele, mas há um novo caminho, um caminho que está preparado para os filhos de Deus. E observe que a palavra fala assim: o homem de inteligência. Se necessitamos de sabedoria, peçamos a Deus. A sabedoria de Deus é suficiente para nos tirar da nossa ignorância, da nossa tolice, ou sermos nécios. Bem, esse texto, Provérbios 19, 20. Ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim seja sábio. Glória a Deus por esse texto. Irmão querido, ouve o conselho da palavra. Eu tenho certeza que a sua lógica racional pode estar combatendo os textos bíblicos, mas a palavra de Deus diz: ouve o conselho, recebe a correção. Como eu disse no primeiro dia, não fique pensando no seu primo que não está aqui, na sua esposa que não está aqui, no seu marido que não está aqui. Ouve o conselho é para você. Recebe a correção. Abra o peito e fala assim: Senhor, é para mim, isto é para mim. Só assim vai haver mudança. Para o quê? Para que seja sábio, para que no fim seja sábio. Fim do quê? No fim da correção. Porque essa correção pode ser que demore. E pode ser
no fim da vida? Querido, abra o teu coração diante do Senhor. Faça como essa irmã que testemunhou e me impactou. Chegou e falou: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu preciso da tua graça. Eu tenho dívidas, eu tenho dúvidas, ou eu não tenho dúvidas, eu não tenho dívidas, mas eu tenho posses. Uma pessoa me disse ontem, falou assim: eu tenho muito medo de perder o que eu tenho. Prisão do sistema. Luta para ter, né, irmão, como nós falamos, luta para ter, faz de tudo para ter, quando tem medo de perder. Esse é o sistema. Nunca há sossego, nunca há descanso. Para que seja sábio, ouve o conselho, ouve. Irmãos, meu velho pastor Abuchaim dizia assim: uma grande alegria do plantador é a colheita. Irmãos, tantas pessoas viram as costas para a palavra de Deus, nesse assunto. Alguns 10 anos depois, vem conversar novamente. Sempre há tempo. E depois de 10 anos, eles continuam os mesmos. Marquinhos explicou aqui: faça isso, faça aquilo. Eu não vou fazer não. A mente lógica e tola diz assim: eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer contas. Eu preciso de mais dinheiro. Se Deus mandar mais dinheiro, você vai fazer mais tolice do que você faz. Ele não pode. Ele está impedido. E o texto que diz: quem quer construir uma torre se senta e faz as contas, é como se fosse nada, não vale nada. Menosprezamos a palavra, trocamos por nossas lógicas. Qual o fim disto? Qual colheita teremos? Penúria, miséria. E miséria com bens, muitas vezes. Escravo. Não é mordomo, tem posse. É possuído. Lembre-se, o moço rico não seguiu Jesus. E é interessante, não é porque ele tinha bens não, é porque os bens os tinham. Irmãos, nós não temos equilíbrio nenhum, se não for a graça. Se não for a manifestação dessa vida maravilhosa de Cristo, que nós herdamos através da ressurreição. Através da nossa morte, é a nossa ressurreição. Esse é o dínamo. Esse é o poder de Deus. A vida de Cristo, porque nós, olhando para nós, só a miséria. Você vê a escala de Paulo? Cada análise que ele tinha dele, ele era pior, porque era o conhecimento do Senhor. Às vezes você está aqui, você quer aprender sobre finanças, mas você precisa conhecer o Senhor. Você não conhece o Senhor, verdadeiramente. Você conhece alguns textos bíblicos, você conhece algumas práticas da igreja, mas Ele quer se mostrar como Ele é, maravilhoso, transformador. Bem, já indo para os finalmente, atitudes que você pode tomar agora. Primeira delas, peça misericórdia. Já falei isso algumas vezes, né? Por isso que a palavra fala, na verdade, na verdade. Peça misericórdia. Peça misericórdia a Deus. Aprenda a equilibrar as finanças. Monte um orçamento. Aquilo que Marquinhos falou. Anote as entradas. Relacione os gastos. Verifique se será necessário cortar gastos ou aumentar a renda. Não compre mais nada a prazo. Compre tudo à vista. É bom aqui até que a gente repita, porque hoje nós temos muitas pessoas que não vieram em nenhum estudo. São coisas básicas. E o Senhor é suficiente de fazer com que você comece a fazer isto. E uma coisa, se o marido não tem facilidade com isso, a mulher tem. Sempre um dos dois tem essa facilidade. Então, ande junto com a sua mulher. Converse com ela sobre isso. Converse seriamente sobre o que você ouviu. É necessário mudanças. Aí o mesmo texto,
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E nós temos muitos outros, como Deuteronômio. Eu quero dizer para você uma coisa uma PEC que tem no Senado. No Senado tem uma PEC chamada hipoteca reversa. Olha a situação das pessoas idosas do nosso país. Chama hipoteca reversa. Como é que funciona a hipoteca reversa? É uma PEC ainda, não foi aprovada. Essa PEC vai funcionar assim, se for aprovada. O idoso tem um imóvel. Ele não consegue subsistência, ele não tem dinheiro, ele não tem liquidez. Ele recebe R$1.000 de aposentadoria. Então, o sistema financeiro vai propor a ele fazer um cálculo de quanto tempo ele vai viver ainda e vai dizer assim, ó, seu imóvel vale R$1 milhão e nós vamos dar para você R$10.000 até o seu final da vida. E quando você morrer, o imóvel é nosso. Mais uma vez, nós sabemos quem vai ganhar com isso, né? Quem vai ganhar com isso, hein, Milton? Quem vai ganhar com isso? É o sistema, certo? Mas vai ser uma coisa boa, porque o idoso vai continuar morando na casa dele, porque para ele é terrível sair da casa. Não sei se você teve esse caso, minha mãe não queria sair da casa nunca, só teve que sair quando ela não tinha a mínima condição de sobreviver ali. Ele vai continuar na casa dele, com o passarinho, com o gato, com o sapato velho dele, tudo com a casinha, o lugar que ele senta, e ele vai receber aquele dinheiro. Agora, não temos estatística, porque não aconteceu ainda. Possivelmente, milhões de idosos vão fazer isso. Eles não têm liquidez, porque eles não fizeram aquilo que eles tinham que fazer. Eles não pensaram nisso, porque ninguém explicou para eles. Porque ninguém quer explicar para você como que vai acontecer. O sistema não quer explicar para você, porque quanto mais ignorante nós formos com relação às coisas, mais fácil nós somos manipulados. Vede a educação do nosso país. Então, financeiramente é a mesma coisa. Mantém agrilhoado e a pessoa se acha como aquele médico que encontrou José Pio Martins, que tem o livro Educação Financeira ao Alcance de Todos. Ele foi secretário aqui do prefeito, da prefeitura de Londrina, hoje ele é diretor do Positivo. Ele encontrou esse médico e disse assim, olha doutor, que bom que eu ouvi seus conselhos. Eu falei assim, que bom, eu sou médico, então, como é que está a sua vida financeira? Eu falei assim, eu tenho um apartamento aqui no centro da cidade, no Batel, que eu fiz um financiamento de 30 anos, eu tenho um carro maravilhoso, importado, porque afinal eu sou médico, trabalho em 3 hospitais, e tenho uma casa na praia que eu também financiei em mais 30 anos. Aí o José Pio olhou para ele e falou assim, é interessante que uma pessoa quando tem um certo conhecimento, tem uma empáfia na hora de falar, como eu assim mais ou menos, ele disse assim, você é tolo? Por quê, doutor? Você é um cara maravilhoso para o sistema. Como? O senhor sempre não falou que eu tinha que investir meu dinheiro, então você não é dono de nada. Se você não tiver um baita seguro médico, e se você não puder exercer sua profissão, você quebra em 6 meses. Você perde tudo. Você imagina essa porretada de Mike Tyson por baixo e por cima no estômago que o cara levou? Esse é o sistema. Para que a gente ache que a gente é dono das coisas. Hoje a sua situação vai ser pior do que ontem. Porque agora você ouviu o que você precisava ouvir. Uma parte, né? Ainda tem mais 2 estudos ainda. Que atitude você vai tomar? Eu conclamo a você, que atitude você vai tomar, meu irmão? Que atitude você vai tomar, meu irmão? Às vezes a gente fala assim, isso nunca vai acontecer comigo. Já está acontecendo com você, você não sabe. Uma pessoa que está quebrada, ela demora meses para descobrir que ela está quebrada. E quando ela vai procurar ajuda, porque as pessoas não vêm para o curso de finanças porque elas têm vergonha. As pessoas não vêm porque têm vergonha. Ela tem vergonha de pedir. E hoje, você não precisa mais ir no banco. Você vai fazendo cheque, você vai passando o cartão. Então, ela já está quebrada faz tempo. Senhor, mostra-me
a minha relação que eu tenho com o dinheiro, do amor que eu tenho ao dinheiro, da dependência que eu tenho do dinheiro, para que o Senhor trate o meu coração enganoso, corrupto, ganancioso, invejoso. Que atitude você vai tomar? A revelação é que nos liberta. É necessário clamar por arrependimento. Eu quero, praticamente encerrando, indicar a você amém, é isso aí mesmo. Indicar a vocês 2 livros. Ah, mas não é livro de crente não? Não, não é livro de crente não. É um cara que fala da Bíblia sem saber que está na Bíblia. Eu sei disso porque eu perguntei a ele, Gustavo Cerbasi. Esse livro aí, Investimentos Inteligentes. Esse livro é uma paulada, viu? Mauro, compra esse livro, viu, querida? Compra o livro. Você vai ver quantas coisas nós fazemos achando que é investimento. E é investir em passivo. Só gera despesa, não gera renda. E esse outro, se você não tiver dinheiro, você... às vezes tem até para baixar por aí, ou fica mais barato também. Gustavo Cerbasi também, Adeus Aposentadoria. Adeus Aposentadoria. Mauro, vai trabalhar vai vender carro até final da vida. Precisamos ser instruídos nesse aspecto, que é um osso duro de engolir, sabe, na nossa vida. Eu quero isso eu peguei do livro do Gary. Você leu o livro do Gary? Não. Você folheou seu livro? Quantos aqui abriram o livro do Gary que você ganhou, pagando R$2? Aí, ó, vários, né? Leu a primeira página, agora leia a segunda. Hoje à noite, leia lição de casa, leia a segunda, tá? É um livro, é difícil de ler, porque ele é um livro muito, muito grosso, sabe? Ele é assim... Ele tem assim muitas páginas, ali ele é uma resenha do livro verdadeiro, viu? Que ele sabe que é difícil de ler, então ele fez um compêndio ali, né? Mas ele diz assim, a vida, nada é nosso, né? A vida é como o jogo do banco imobiliário, você ganha muitos imóveis, você sabe como é o banco imobiliário, aquele joguinho, né? Sabe, né? Você ganha vários imóveis, mas no final, todos voltam para a caixa de brinquedo. É assim a nossa vida. Nada é nosso. O Senhor quer nos libertar do desejo de posse, da vontade de ter. E eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Deus é Deus da prosperidade. Depois de tudo isso, falar no final só, eu estava desesperado que eu ia viver na miséria. Não. Deus é Deus de prosperidade. Agora eu quero saber uma coisa. Quando você vai decidir clamar misericórdia e viver a prosperidade da vida de Cristo em você? Você está vivendo na miséria? Culpa tua. Você cavou essa cova para você. Agora, o Senhor é suficiente de tirar. Quantos metros de corda você precisa? Ele tem. Ele é o Deus da graça. Agora, Ele vai jogar a corda. E está jogando a corda a partir de hoje. Agora, é necessário que você acorde. Glória a Deus por sua palavra. O texto de 2 Coríntios 2,14, para que você tenha o coração fortalecido, animado, ou melhor, entusiasmado. Animado é da alma, entusiasmado é em Theos, é em Deus. É o significado da palavra entusiasmado. Você fala assim, eu estou animado. Não. Você fala assim, eu estou entusiasmado. Eu estou em Deus, em Theos. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Depois de tanto rabo de arraia, voadora, soco no peito, você tem coragem de dizer assim, obrigado Senhor, porque o Senhor me conduz em vitória. É necessário
Ele fazer essa transformação. Porque se nosso coração, nós dissermos assim, isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer, porque você está bloqueando a ação da graça do Senhor na sua vida. Por isso que Jó disse assim, o que eu temia me aconteceu. Ele temia perder tudo aquilo, e aconteceu. E se você teme ter uma aposentadoria na miséria, você vai ter essa aposentadoria na miséria, porque você escolheu isso, não porque o Deus da graça escolheu isso para você. Irmãos, não é viver desejando, mas é viver usufruindo da graça. E na medida do Senhor, Ele vai fazer. Uns podem ter muito, outros vão ter menos, mas todos vão ter alegria e o descanso que vem do Senhor. Eu quero finalizar, que não termina nunca, né? Minha mulher fala assim, você fala que vai terminar, o pessoal já fica animado, começa a juntar as coisas e vem mais um texto. É o último, em nome de Jesus. Olha que texto maravilhoso que não está aí. Jeremias 29, 11. Que coisa linda esse texto. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, Deus tem pensamentos de paz. Você está em conflito com as dívidas que você tem, mas Ele diz assim, eu tenho pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que fim você espera? Uma vida sábia? Ou o quê? Esse nosso pregador, esse homem de Deus, que prega aqui, ele disse um dia, o que você quer de Deus? O Senhor Jesus fazia essa pergunta capciosa, ele dizia assim, chegou para o cego e falou assim, que queres que eu te faça? Então o Senhor pergunta a você essa noite, o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu faça? Eu tenho pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Na sua mente, que fim você espera do Senhor? Eu digo sinceramente, não com jargões, responder com jargões bíblicos, tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade isso é uma realidade, né? Mas conforme o contexto que a gente coloca, é totalmente falso. Se nós andamos nas trevas, não é possível que vá acontecer, que vamos colher coisas boas. Então que fim nós esperamos? Agora Ele tem pensamentos de paz. Ele tem a prosperidade da vida do seu filho, para que nós vivamos para a glória dEle. Glorificando no que nós tivermos e que nós não tivermos. Que nós não sejamos com aquele pai que aquela menina falou. Ele gosta de tudo que nós não temos. É assim a sua postura? O Senhor tem uma mudança. Nós temos isso em Cristo Jesus. Eu quero orar com você, quero que você fique em pé em nome de Jesus. E você coloque seu coração diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor agora. Pai, nós te damos graça, porque a tua palavra é verdade. E o Senhor sabe disso, meu Pai. Às vezes ela cai num terreno espinhoso, um terreno cheio de conceitos, um terreno cheio de loucuras do mundo, Senhor. Mas o Senhor é suficiente de quebrar toda a nossa ignorância, toda a nossa preguiça, toda a nossa indolência, para que a sua palavra prospere no nosso coração. Opera isso no coração de todos nós aqui, meu Pai, para que possamos viver para a tua glória, dando glórias por tudo, meu Pai, principalmente pela vida que recebemos na ressurreição do teu amado Filho Jesus, Senhor. Realiza a obra de transformação, de regeneração na vida daqueles que necessitam de transformação, e aqueles que são transformados, leva-os a depender de ti, para viver vidas financeiras, que glorifiquem o teu nome, Senhor. Trata aqueles que estão desanimados, meu Pai, aqui, e aqueles que vão ouvir, Senhor, para que tenham o refrigério do Senhor, e tenham as vidas transformadas nas finanças, meu Pai. Nós só cremos isso, Senhor, por causa da tua misericórdia, da tua justiça e da tua misericórdia. Nós oramos pela vida destes aqui, e daqueles que vão ouvir essa mensagem, e vão ser transformados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.